Muito boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez então para continuar esta nossa aventura e já percorremos grande parte do caminho, certo? Não sei quanto a vocês, mas eu estou entusiasmado para vermos então o que é que o lugar santíssimo tem para nos ensinar. Nós, ao longo desta semana, e já vamos na quinta mensagem, nós temos percorrido o santuário. Nós começámos na primeira mensagem a ver que a Bíblia ensina que o santuário é uma alegoria para hoje. Vimos também que a Bíblia nos ensina que existe um caminho espiritual no santuário. Vimos que o desafio de Deus é nós deixarmos para trás o mundo, entrarmos no pátio, vermos no altar do sacrifício Cristo como o nosso Salvador, aceitarmos Cristo como o meu Salvador pessoal, decidirmos iniciar uma caminhada com Ele, e a água ali na pia significa exatamente isso, o nosso batismo, a nossa conversão. Mas também vimos que aqui no pátio está representada uma doutrina fundamental no cristianismo, que é a justificação pela fé. Pela fé nos méritos de Cristo, e eu vou aos pés do Salvador, reclamo o perdão para os meus pecados, e Ele é justo e fiel para nos perdoar. Depois vimos que o plano de Deus para a nossa vida é que isto não seja o fim da caminhada, mas apenas o início. Vimos claramente que o Senhor quer que entremos no lugar santo. E eu, para entrar no lugar santo, passo a estar num sítio onde eu não consigo ver o mundo lá fora. Essa é a diferença entre estar no lugar santo e estar no pátio. Eu deixo de contemplar o mundo lá fora. E isto é um desafio de Deus para a nossa vida. Deixamos de contemplar o mundo e passamos a contemplar a Cristo. É exatamente isso que o santuário nos está a tentar ensinar no lugar santo. E agora vamos a perguntas. Sim, eu gosto de perguntas. Para ver se estiveram atentos nos outros dias, nos últimos 2 dias. Então nós vimos que a mesa dos pães asmos representa o quê? O estudo da Palavra de Deus. E vimos que é o único objeto que tem outro que está ao par dele, certo? E que é o candelabro, que simboliza o quê? Que nós somos ungidos para evangelizar, para partilhar, para ser a luz do mundo. Então, o lugar santo está a nos ensinar que eu devo me alimentar de Cristo e partilhar com os outros. E depois ontem andámos um passo mais à frente e fomos ter ao incensário, que representa o quê? As orações daqueles que estão no lugar santo. E nós vimos que aquilo que Deus quer de nós é uma consagração diária a Ele. Passar tempo com Ele através da Sua Palavra, passar tempo com Ele através da oração e sermos instrumentos na Sua mão. Este é o ensino do lugar santo. E a doutrina que está aqui explicada, como é que ela se chama? Deixaram-me sozinhos agora. Chama-se santificação. Foi isto que nós vimos ou não foi? Muito bem. Então, nós vimos que isto é a solução de Deus para 2 problemas. Então, que nós temos o problema do pecado, Deus nos oferece a justificação pela fé. Temos um problema num caráter defeituoso, Deus nos oferece a santificação pela fé. Vemos que não recebemos a justiça imputada, no outro recebemos a justiça comunicada. Ou seja, quer a justificação, ou seja, o perdão, quer a santificação, ou seja, a transformação, são pela fé. São obras 100% de Deus. Eu só tenho que deixar Deus agir. E nós vimos, para eu aceitar o perdão de Deus, que aquilo que eu tenho de fazer é
simplesmente reconhecer que eu não posso perdoar os meus pecados. E tenho que ir ao Senhor reclamar, pedir: Senhor, perdoa-me, porque eu sou pecador. Então o arrependimento, a confissão, são as condições para o perdão de Deus. E vimos que na santificação existem 4 condições, lembram-se? Elas estão representadas por todos os objetos do lugar santo, pelo local. Deixar de contemplar o mundo, estudar diariamente a palavra de Deus, transmitir aos outros, ter uma vida de oração. Ou seja, Deus diz-nos: passa tempo comigo e serás mais semelhante a mim. Então o desafio do santuário é o desafio de uma vida espiritual. É o desafio de uma vida mais perto do Senhor. No entanto, e por muito estranho que possa parecer, a caminhada no caminho do santuário não termina no lugar santo. Deus tem um novo desafio para o ser humano. E eu queria vos dizer que esta é a parte mais difícil. Aquilo que nós vimos agora, até agora, culmina no desejo de Deus que cada um de nós aceitamos o desafio, um novo desafio de Deus. Bom, vamos primeiro ver o que é que simboliza. Nós já vimos, já fiz esta pergunta, mas vou fazer outra vez. Qual é o objeto no lugar santíssimo? A Arca da Aliança. O que é que tinha? Qual era a principal função da Arca? O que é que tinha lá dentro? Principalmente, qual era o objeto principal? Os 10 mandamentos, a lei de Deus, certo? Muito bem. Será que isto também representa a Cristo? Em Gálatas 3:17 diz que, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, o que é? A lei. Sim, Cristo veio confirmar a lei. Certo ou errado? Aliás, a maior prova de que a lei não pode ser anulada é que Cristo teve de vir a este mundo morrer por cada um de nós. Mas a Bíblia também lança um desafio aos seus irmãos. Reparem, se queres, porém, palavras de Jesus, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ora, nós agora vamos entrar num assunto bastante delicado. O assunto e é a doutrina que está representada no lugar santíssimo, da obediência. Sabem que este assunto é muito delicado dentro do mundo cristão. E eu tive sempre, toda a minha vida, muitas dúvidas sobre o que é que Deus queria dizer quando dizia: obedece aos meus mandamentos. E só quando eu olhei para o santuário é que eu percebi o que é que Deus queria dizer. E hoje e amanhã eu queria que nós pudéssemos juntos estudar esta questão. O que é que o santuário nos tem a ensinar em relação à obediência? E o que é que realmente Deus deseja de cada um de nós? Porque eu não sei se vocês já repararam, existe um padrão. Já repararam que existe um padrão? Tudo é Deus que faz e eu me aproprio pela fé. Foi assim até aqui ou não? A pergunta que eu quero fazer a vocês hoje, agora, antes de estudarmos é: será que na etapa final também é igual ou vai ser diferente? Nós vamos começar por analisar a condição do ser humano. Nós vamos a Mateus, capítulo 19, e nós vamos ler uma história contada pelo próprio Jesus, a história do jovem rico. E não sei se vocês já repararam, quase todos os dias nós estamos a contar histórias que nós conhecemos desde pequeninos. Esta história do jovem rico tem uma lição extraordinária. Mas muitas vezes, quase sempre que nós falamos desta história, nem sequer mencionamos no aspecto
mais importante desta história. É que muitas vezes nós focamos no facto do jovem ser rico e de que é difícil para um rico confiar no Senhor, certo? Mas essa não é a moral desta história. Aliás, esta história nem tem nada a ver com o facto de ser rico ou pobre. Oh, Ruben, agora já estás a inventar, não é? Não, vamos ler com a nossa mente aberta para o que é que Cristo quer dizer. Reparem bem no que diz no capítulo 16. Aliás, antes de lermos, vamos tentar perceber uma coisa. Não sei se já repararam, mas muitas vezes Cristo vai na conversa de quem pergunta alguma coisa. Já repararam nisso? Por exemplo, nós temos o capítulo de Mateus 24, que é muito famoso, que é o resultado de uma pergunta dos discípulos. O que é que os discípulos perguntaram? Quando é que será destruído o templo e quando virá o fim do... Na mente dos discípulos, o que é que ia acontecer? O templo só ia ser destruído quando? No fim do mundo. Cristo responde ou não responde aos discípulos? Ele responde simultaneamente coisas relativas à destruição do templo e coisas relativas à segunda vinda. Mas eram assuntos iguais? Não. Mas aqueles homens não estavam preparados para compreender que a segunda vinda de Cristo e a destruição de Jerusalém eram assuntos totalmente diferentes. Então Jesus foi como que adaptando a resposta à capacidade de compreensão daquelas pessoas, certo ou errado? Agora reparem, vamos tentar pôr-nos na posição deste jovem rico, no mindset, ou seja, na mentalidade dele. E isso descobre-se muito facilmente olhando para a pergunta que ele faz no versículo 16. Ele diz assim: ora, aproximou-se dele um homem que lhe perguntou: Mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Quem faz uma pergunta destas acredita em quê? Na salvação pelas obras. Certo ou errado? Este homem acreditava que ele, para ser salvo, tinha que fazer alguma coisa. E que eram os méritos daquilo que ele fazia que lhe dava acesso à salvação. Certo? Foi isto que ele perguntou. Agora, reparem, acham que Cristo ensinava que nós seremos salvos por aquilo que nós fazemos ou pelas nossas obras? Não, pois não. Mas reparem se Cristo inicialmente não vai na conversa dele, porque ele queria ensinar alguma coisa. Reparem na resposta de Cristo, versículo 17. Porque me perguntas a respeito de que é bom só há um. Se queres, porém, reparem palavras de Cristo, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Agora fiquei muito confuso. Temos Cristo literalmente a dizer: se queres ser salvo, obedece aos mandamentos. Foi o que ele respondeu ou não foi? Foi. E o rapaz respondeu: mas quais mandamentos? Ele até ficou confuso. Quais mandamentos? E Cristo literalmente começa a citar quem? Quem é que ele começa a citar? Os 10 mandamentos. Versículo 18, certo? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. No versículo 20, então temos a famosa conversa: mas o que é que me falta? E Cristo diz então: se queres ser perfeito, ainda te fazes mais do que isso. Além de obedeceres aos mandamentos, vais dar o teu dinheiro aos pobres. Então é que tu vais de certeza ser salvo. Foi o que ele respondeu ou não foi? Foi o que ele respondeu. Então, se Cristo e toda a Bíblia ensina que nós somos salvos pela fé, por que é que Cristo está a dizer àquele homem: guarda os mandamentos e vai fazer o bem? Cristo estava a tentar ensinar uma lição maravilhosa aqui. Reparem bem, aquele homem foi triste embora. E os discípulos ficaram tão chocados com aquilo que aconteceu, que no versículo 25, eles perguntaram a Cristo. Os discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito e disseram: quem poderá então ser salvo? Foi o que eles perguntaram?
que é que eles perguntaram? Bom, se vocês tiverem uma tradução moderna, isso pode-vos escapar o pormenor importante. E eles não perguntaram isso. Eles perguntaram quem poderá, então, salvar-se. Há traduções que dizem exatamente, salvar-se a si mesmo. Reparem, o que é que os discípulos estavam a perguntar? Era a mesma coisa do jovem rico ou não era? O que é que eu faço para ser salvo? O que é que os discípulos acreditavam? Salvação pelas obras. E agora sim, Cristo vai ensinar aos discípulos no versículo 26. Jesus, olhando para eles, disse: para os homens, isso é impossível. Agora Cristo está a dizer, não adianta. Tu podes tentar com toda a tua força obedecer aos mandamentos, podes fazer todo o bem que quiseres, mas nunca te vais conseguir salvar. Isso é impossível. Mas depois, Cristo dá uma das promessas mais maravilhosas. O que é que ele disse? Aquilo que é impossível a quê? Ao homem é possível a Deus. O alcance destas palavras é muito maior do que nós podemos imaginar. Porque se vocês já repararam, não sei se vocês já repararam, mas nós temos vindo a estudar desde o início, Cristo a mostrar ao homem que é que ele não pode, e quem é que pode? Deus. Podemos perdoar os nossos pecados? Não. Quem pode? Deus. Podemos transformar o nosso coração? Não. Quem pode? Podemos nós obedecer e obter a salvação? Não. Quem pode? Deus. Ok. Então, na prática, o que é que isto significa? É que, por muito boas que sejam as minhas intenções, por muito maravilhoso e zeloso que seja o meu esforço, e como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, se houvesse alguém, por outras palavras, foi isso que ele disse, se houvesse alguém que pudesse ser salvo pelas obras, quem é que seria esse alguém? Sabem o que é que Paulo disse? Eu. Foi literalmente o que ele disse. E eu era um fariseu completamente zeloso. Ninguém era mais dedicado do que eu. Se houvesse alguém que pudesse ser salvo pelas obras, era aquele homem. E estava no caminho da perdição. É que nós muitas vezes nos esquecemos que as nossas boas intenções, que as nossas boas obras, que as nossas justiças para Deus são trapos de imundícia. É que este versículo não está a falar daquilo que nós fazemos errado. Não está a falar da nossa iniquidade. Não está a falar dos nossos pecados. Não está a falar das nossas más intenções. Está a falar de quê? Daquilo que nós fazemos com as nossas melhores intenções. As minhas justiças são o quê? Trapos da imundícia. A minha obediência nunca vai atingir o padrão divino. Todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Tudo o que fazemos de nós mesmos está contaminado pelo pecado, mesmo os meus esforços para obedecer. O apóstolo Paulo, e voltamos ao nosso amigo o apóstolo Paulo, ele dizia, referindo-se a isso, pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer bem está em mim, mas o efetual não está. Não sei se vocês se identificam, mas eu identifico-me com o Paulo. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou o que faço, mas o pecado que habita em mim. Mas este mesmo Paulo também ensina que existe uma saída. E essa saída, ele chama-lhe do mistério do Evangelho. Assim como o apóstolo Paulo diz que a mensagem espiritual não foi entendida no passado, mas que esse caminho seria entendido quando? Hoje. Também ele diz
que aquilo que nós precisamos é descobrir qual é o mistério do Evangelho. Vou ler orando sempre com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando com esta finalidade, com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que seja dada a palavra, a fim de que eu abra a minha boca com intrepidez para fazer conhecido o quê? O mistério do Evangelho. É exatamente este mistério que nós estamos a estudar esta semana. E qual é este mistério? É eu chegar ao lugar santíssimo, mas estar acompanhado. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações foi agora manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre o gentio, que é o quê? Cristo em vós, a esperança da glória. Então, aquilo que o Paulo está a tentar dizer é que eu tenho que compreender que eu sozinho estou perdido, mas que há alguém que quer estar comigo. E ele não só quer estar comigo, mas que ela quer habitar em mim. Quem é esse alguém? Cristo. Isto é muito importante porque na história da redenção diz o seguinte, ora reparem bem, vamos tentar perceber o que é que isto quer dizer. Os que rejeitaram a primeira mensagem não podiam ser beneficiados pela segunda, nem o foram pelo clamor da meia-noite, que deveria prepará-los para quê? Para entrarem com Jesus, pela fé, no lugar santíssimo do santuário celestial. O destino final do caminho do santuário é qual? Entrar onde? No lugar santíssimo. No entanto, eu não posso, por mim mesmo, lá entrar. Tenho que entrar com quem? Com Jesus. E pela rejeição das duas primeiras mensagens, e nós já vamos perceber amanhã o que é que isto quer dizer, está bem? E a ligação desta mensagem com as três mensagens angélicas, ficaram com o entendimento tão entorpecido que não podiam ver a luz na mensagem do terceiro anjo. Sim, porque amanhã nós vamos entender que o pátio representa a mensagem do primeiro anjo, o lugar santo representa a segunda e o lugar santíssimo representa a terceira. Não podiam ver a luz da mensagem do terceiro anjo que mostra o caminho para onde? Para o lugar santíssimo. Este é o desafio de Deus, percorremos esse caminho. O final do caminho é onde? O lugar santíssimo. O final do caminho qual é? A lei de Deus. Não é o início do caminho. Então, o que é que literalmente isto quer dizer? É que Paulo falou do nosso problema, mas também falou da solução. Orem, reparem bem a opinião que Paulo tem se Cristo estiver com ele no lugar santíssimo. Olha, vejam. Eu estou crucificado com Cristo, no entanto, eu vivo, mas não eu, e sim, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Isto parece-vos o mesmo Paulo que lemos ao bocado? Parece-vos o mesmo? Não, pois não. Sabem porque é que não é o mesmo? Porque um é o Paulo sozinho, o outro é o Paulo com Cristo. O desafio de Deus para a minha vida é que o Ruben não viva neste mundo sozinho, mas que Cristo viva nele. É o maior desafio da vida de um cristão. Ora, se isso acontecer, o que é que muda na vida de um cristão? O próprio Paulo diz, o qual nós anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos quê? Todo o homem perfeito em Cristo. Se alguém aqui acha que nós podemos ser perfeitos, lamento desapontar. O que o Paulo está a dizer é que nós não podemos ser perfeitos.
que o Paulo está a dizer é que podemos ser perfeitos em Cristo. Para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então eu quero-vos fazer uma pergunta. Se as minhas obras estão longe de atingir qualquer patamar que possa ser aceito por Deus, mas e se não for eu a fazer as obras? E se for Cristo a fazer as obras? Será que as obras de Cristo podem ser aceitas? Fiz uma pergunta difícil, não fiz? Será que Cristo teve uma obediência perfeita? Sim ou não? Então, se a minha não serve, será que a obediência de Cristo serve? Mas o que é que isto quer dizer na prática? É que, reparem, a Bíblia está, desde o início, a tentar ensinar isto ao ser humano. Que, na realidade, Deus não quer... Isto é muito perigoso o que eu vou dizer, está bem? Na realidade, Deus não quer a minha obediência. Deus quer a obediência de Cristo em mim. É que são duas coisas totalmente diferentes. A minha obediência é um trapo de imundícia. Mas as obras de Cristo são obras de justiça. Então, reparem o que é que diz a Bíblia. Diz assim, tentem olhar para estes versículos entendendo que o objetivo de Deus é que Cristo opere em nós, ok? Ora, vamos ler. Isaías diz assim, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Qual é a herança? E a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Temos uma herança para receber, sim ou não? Qual é a herança? E Ele não está a falar aqui da vida eterna. Está a falar de quê? Ele quer dar-nos o quê? A sua justiça. E para que é que serve a sua justiça? Aliás, o que é a justiça de Cristo? A herança dos servos é receber a justiça. Nós já vimos duas justiças, não vimos? Qual é que nós vimos? Imputada, justificação pela fé. Comunicada, santificação. Falta-nos perceber o que é a justiça de Cristo, certo? Então vamos nos focar nisto. O que é a justiça de Cristo e o que é que isto está relacionado com o que estamos a estudar. Diz assim em Salmos, bem-aventurados os que observam o direito, que praticam a justiça em todos os tempos. Filhinhos, ninguém vos engana, quem pratica a justiça é o quê? Justo. Assim como ele é justo. Espera lá. Então, Ruben, o que é que tu estás a dizer? Nós acabamos de ler que a justiça é algo que se pratica, algo que se faz. E quem faz é considerado justo. Está a ficar confuso. Porque aquilo que eu faço é que me faz justo? Continuamos, vamos tentar perceber o que é que isto quer dizer. Ezequiel diz, quando eu disser aos justos que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, nenhuma das suas obras de justiça será lembrada, mas na sua iniquidade que praticou, nessa morrerá. Quando o justo se afastar da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela. Então, temos aqui duas informações. Primeiro é que pode haver a minha justiça, certo? Em comparação com a justiça de Cristo. E segundo, se eu me apartar da justiça, eu estou a fazer o quê? A cometer iniquidade. O que é que praticar iniquidade? É, só numa palavra, pecar. Ora, se o contrário da justiça é o pecado, é a desobediência, é a iniquidade, o que é a justiça? Contudo dizes, porque não se levantam ao filho a iniquidade do pai. Não levará ao filho a iniquidade do pai.
Ora, se o filho proceder com retidão e justiça, guardar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e que guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente... Então, o contrário da justiça é o pecado. Então, a justiça é a obediência. Então, quando nós falamos de justiça, neste conceito espiritual, nós estamos a falar de obediência. Então, se nós falamos de justiça de Cristo, nós estamos a falar de quê? Exatamente. A justiça de Cristo é a obediência de Cristo. Quando eu digo, e quando a Bíblia ensina, que nós temos que receber a justiça de Cristo, o que é que a Bíblia está a dizer? Temos que receber o quê? A obediência de Cristo. Perceberam? Sim ou não? Concordam? O que é que isto significa na prática? É o que nos falta ver. Este é um dos conceitos mais importantes da Bíblia. Este conceito diz-nos o quê? Rouba-me, não tens hipótese. Mas existe uma solução. Rouba-me, isso ao homem é impossível, mas a Deus tudo é possível. Em Isaías 26 diz-nos o seguinte: Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizestes em nós todas as obras. O que é que este versículo está a dizer? Quem é que fez as obras? Deus? É isso que ele está a dizer? Interessante. Em Filipenses, Paulo diz: de sorte que, meus amados, de modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação. Efetuai a minha salvação e eu vou-me salvar a mim próprio. É isso que ele está a dizer? Com temor e tremor. Porquê? O que é isso? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a boa vontade. Estão a perceber o padrão dos versículos que nós estamos a ler? Qual é o padrão aqui? É que as obras são quem que faz? Quem? Deus em nós. Muito interessante. Mas, Ruben, espera lá. Existem versículos em que claramente Deus diz para nós obedecermos à sua lei. Por exemplo, Ruben, lembra-te de João 3, assim, que diz: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Estás a ver, Ruben? Nós temos de guardar os mandamentos de Deus. Só que o versículo continua. O que é que João diz logo a seguir? Entretanto, qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado, santificação, o amor de Deus, e nisto sabemos que quê? Que estamos nele. A Bíblia está-nos a ensinar que a obediência nunca é nossa. E se houver em nós qualquer boa obra, ela não é minha, mas é de Cristo em mim. Mais uma vez, Deus está-me a dizer: Ruben, sem mim, nada feito. Então, isto é a mensagem do santuário. Reparem que é sempre a mesma. Nós temos o perdão no pátio. É Deus a dizer: tu não podes perdoar os pecados, mas eu posso. Nós temos no lugar santo Deus a dizer: Ruben, tu não podes transformar o teu coração, mas eu posso.
E temos o lugar santíssimo a dizer: Ruben, tu não podes obedecer, mas eu posso. Então, o desafio do santuário é eu perceber que sem Deus eu estou completamente perdido. João diz que quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Não existe obediência humana no mundo de pecadores. Mas, como é que isto se opera? O que é que quer dizer Deus estar em mim? O que é que quer dizer Cristo estar em mim? Quer dizer que nisto conhecemos que Ele permanece em nós como? Pelo Espírito que nos tem dado. Cristo está em nós, se literalmente o Espírito Santo habitar em nós. E isto é um conceito muito interessante e que a Bíblia está sempre a tentar nos ensinar. João diz que: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecem este versículo? Primeira pergunta: vai nos livrar do quê? Têm certeza? Muito bem. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, vida eterna. Reparem que os conceitos estão sempre lá os mesmos. Mas a Bíblia literalmente diz que Deus nos quer nos libertar do pecado. Mas a Bíblia também nos diz como. Diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Perceberam que é exatamente o mesmo conceito? Só há liberdade se quem habitar em mim, o Espírito do Senhor. E como nós vamos ver amanhã, isso é a herança dos santos, a justiça de Cristo. Mas ora, Satanás tem uma contrafação poderosa para isto. E para nós percebermos literalmente o que isto quer dizer, eu vou fazer algumas perguntas, pode ser? Estão prontos? Sim ou não? Ok, primeira pergunta. Qual é a diferença na vida dos discípulos antes ou depois do Pentecostes? O que é que eles receberam no Pentecostes? O Espírito Santo. É exatamente o que estamos a falar, certo? Notam diferença na vida deles antes ou depois? Sim ou não? Completa. As obras que eles fizeram depois de receber o dom do Espírito Santo são obras que um homem possa fazer por si próprio? Não. Então eles tinham uma presença que é sobrenatural do Espírito Santo com eles. Concordam comigo? Sim? Reparem. Eu tinha vergonha... Não, vamos ler. Atos capítulo 1. Vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia. O tempo está avançado. Atos capítulo 1. O que é que aconteceu em Atos capítulo 1? A primeira cena do livro de Atos é o que é? Cristo vai fazer o que é? Ascender ao céu. Certo? Ele está a dar as últimas instruções para os discípulos antes de deixar esta terra. E Cristo está pronto para ascender aos céus. E a última coisa que os discípulos dizem a Cristo antes de ascender aos céus é: Senhor, estamos prontos para a missão. Senhor, queremos receber o dom do Espírito para seguir esta missão. Foi essa a última coisa que os discípulos disseram? Aquilo que os discípulos disseram, versículo 6, foi: e aqueles que se haviam reunido perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Que tristeza, não é? A última vez que estiveram com Cristo face a face, antes de ele ascender aos céus, a última pergunta que fizeram que isto foi: bom, é agora que vais matar os romanos todos e nos libertares e vais ser o rei e eu vou ser o primeiro-ministro e o ministro das finanças?
Foi literalmente o que eles perguntaram. Aqueles homens, mesmo naquela altura, estavam preocupados com o quê? Com o que é que eles estavam preocupados? Com eles. Com os benefícios que eles podiam ter de estar com Cristo. Mas estes mesmos homens, uns dias depois, estavam a ser chicoteados, presos e a sair da prisão, felizes, a dizer que alegria é sofrer por Cristo. Acham que isto é normal de um ser humano dizer? O que é que mudou nestes homens? A presença do Espírito Santo na sua vida. E esta é a mensagem do lugar santíssimo. Eu não posso entrar sozinho no lugar santíssimo. Este é o maior desafio para cada um de nós. Mas eu estava a dizer, já estava a esquecer, não é? Satanás tem uma contrafação, vamos lá. Marcos, capítulo 5. E esta contrafação é muito importante nós entendermos. Para nós percebermos o que é que Deus quer fazer connosco, mais claramente, nós vamos ver a contrafação de Satanás para a justiça de Cristo. Ok? E a contrafação de Satanás, por muito que estranha, está em Marcos capítulo 5, que é o capítulo que começa a falar de quê? De um endemoninhado. Uma coisa estranha, não é, Ruben? O que é que isto tem a ver com o que estamos a falar? Então vamos ver. Este homem vivia onde? Versículo 2, onde é que ele vivia? No cemitério, certo? Ninguém conseguia segurar aquele homem. O que é que eles faziam para segurar este homem? Prendia o homem com correntes. Mesmo assim, aquele homem, o que é que ele fazia às correntes? Rebentava as correntes, aterrorizava toda a gente, andava de noite aos gritos. Digam-me uma coisa, acham que um ser humano consegue rebentar correntes sozinho? Acham que aquele ser humano estava a fazer coisas que são humanamente possíveis? Não, pois não. Acham que ele sequer estava a fazer aquilo que ele queria? Quando Cristo o libertou, ele sentou-se pacificamente a ouvir a Cristo. Ele era capaz de fazer isso uns minutos antes. Porquê? Porque ele era dominado por quem? Por um espírito maligno. Fazia ou não ele coisas sobrenaturais? Fazia ou não ele a vontade daquele espírito? Pois é, isto é a contrafação de Satanás. Porque aquilo que Deus quer fazer é exatamente isso. Mas não com o demónio, mas com o seu Santo Espírito. Deus quer que eu seja o templo do Espírito Santo. Deus quer que eu seja batizado não só pela água, mas pelo Espírito. Deus quer dirigir a minha vida. E Deus quer fazer em mim uma coisa sobrenatural. Sim, porque a obediência não é natural para o ser humano. Ela é sobrenatural. Quando em Apocalipse 3:20 Cristo bate à porta do nosso coração, Ele quer dizer que Ele está do lado de fora. É isto que Deus procura, acesso ao meu coração. E Ele quer que nós sejamos instrumentos nas suas mãos. E Ele não quer só apenas ter uma influência de fora, mas Ele quer literalmente habitar em nós. Ele quer nos dar este dom do Espírito Santo. Pedro chama isto de ser participantes da natureza divina. Visto que o seu divino poder nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude,
pelas quais nos são dadas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Participantes da natureza divina. Irmãos, eu não posso ser divino nesta terra, lamento, mas posso ser participante da natureza divina se o divino conduzir a minha vida. Havendo escapado da corrupção que existe no mundo por causa das paixões. Cristo é o nosso exemplo em tudo. E nisto Cristo também foi o nosso exemplo. Foi uma solene realidade que Cristo veio para lutar a batalha com o homem, como o homem, em favor do homem. Sua tentação e vitória nos dizem que a humanidade precisa de quê? O que é que nós precisamos? Eu queria vos dizer uma coisa, mas não me interpretem mal. Cristo não precisava de ter vivido 33 anos e ter feito tudo o que fez para morrer por nós. Ficaram a olhar para mim, não ficaram? É que Cristo não veio só para morrer por nós. Cristo também veio para viver por nós. Sabem porque é que eu estou a dizer que Cristo veio viver por nós? E Ele veio nos fazer o quê? Mostrar o exemplo. Por isso, nós não beneficiamos apenas com a sua morte, mas devemos olhar para a sua vida. Então, reparem bem o que é que este texto está a dizer. Que se eu quero ser participante da natureza divina, tenho que copiar a quem? A Cristo. Eu vou ler novamente, para que não haja dúvidas. Sua tentação e vitória nos dizem que a humanidade precisa copiar o padrão. Quem é o padrão? Cristo. Os homens devem tornar-se participantes da natureza divina. Ruben, fiquei muito confuso agora. O que é que isto quer dizer? O que é copiar este padrão? É nós literalmente irmos agora para as terras de Israel e viver lá? É isso? Porque ele viveu lá? Não? É curarmos os doentes da mesma forma como ele curou? É isso? É falar como ele falava e vamos todos aprender o aramaico para dizer as mesmas palavras que eu disse? É isso? Não é. Então o que é? O que é eu copiar o padrão divino? Para poder ser participante da natureza divina? Não é uma pergunta importante. A verdade deve estar plantada no coração. Deve dirigir o espírito e regular as afeições. Todo o caráter deve ser estampado com expressão divina. Todo jota e cada tilde da palavra de Deus deve ser introduzido na vida diária. Aquele que se torna participante da natureza divina estará em harmonia com o grande padrão de justiça de Deus, sua santa lei. Esta é a norma pela qual Deus mede as ações do homem e esta será também a pedra de toque do caráter no juízo. Então, é importante ou não nós sermos participantes da natureza divina? Ruben, isto está a ficar complicado. Explica-me melhor o que é que isto quer dizer. Vamos ver. Temos 5 minutos, não é? Ainda tinha uma experiência para contar hoje. Vamos ver em 5 minutos o que é que isto quer dizer. Como posso ser participante da natureza divina? Prestem muita atenção. Não é prova conclusiva de que um homem é cristão ao manifestar ele êxtase espiritual sobre circunstâncias extraordinárias. Concordam, certo? Santidade não é arrebatamento. É uma entrega da vontade a Deus. É viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. É fazer a vontade de nosso Pai Celestial. É confiar em Deus na provação, tanto nas trevas como na luz. É andar pela fé e não pela vista. É apoiar-se em Deus com indiscutível confiança e é descansar em seu amor. Então, para eu ser participante da natureza divina, quando eu estou a deixar que Deus transforme o meu coração,
O que é que eu estou a aprender? Eu estou a aprender a entregar a minha vontade nas mãos de quem? De Deus. Eu estou a aprender a viver pela sua palavra. Estou a aprender a sua vontade. Estou a aprender a confiar nele independentemente das circunstâncias. Eu estou a aprender que devo andar pela fé e não pela vista. Amanhã vamos ver bem o que é que isto quer dizer. Devemos aprender a apoiar-nos nele com confiança, a descansar em seu amor. Então, pela graça divina, é comunicado ao homem poder sobrenatural, que opera em seu espírito, coração e caráter. É pela comunicação da graça de Cristo que se discerne o pecado, em sua natureza odiosa, sendo afinal expulso do templo da alma. Amém? Mas, então, como é que Cristo é um exemplo para mim nisto tudo? Será que Cristo fazia estas coisas? O próprio Cristo diz claramente, reparem bem, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Conhecem este versículo? O que é que ele está a dizer? Eu, Cristo, como ser humano, o que é que eu posso fazer por mim mesmo? Nada. Como ouço, assim julgo, o meu juízo é justo, não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Cristo é nosso exemplo. Se nós dependermos do Pai, como Cristo dependia do Pai. É isso, é aí que Ele é o nosso exemplo. Prosseguiu, pois, Jesus, quando tiveres levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo, e aquele que me enviou está comigo. Não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Assim como Deus habitava em Cristo, Cristo hoje quer habitar em nós. É igual. É o mesmo exemplo. Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas um Pai que permanece em mim é que faz o quê? As obras. Cristo é o nosso exemplo porquê? Porque Ele era um ser humano como nós. Mas não era Ele que fazia as obras. Era quem? Era Deus. E por isso é que a Bíblia ordena-nos 3 coisas. Quantas áreas é que tem o santuário? 3. Sabiam que Deus ordena-nos 3 coisas? Dezenas e dezenas vezes na Bíblia nós temos: purificai-vos, santificai-vos, obedecei. Conhecem? Quase todas estas aparecem cerca de 100 vezes na palavra de Deus. Purificai-vos, santificai-vos, obedecei. Espera aí, Ruben. Tu acabaste de dizer ao longo destes dias que nós não nos podemos purificar, que nós não nos podemos santificar e que nós não podemos obedecer. Então, por que é que Deus insiste em dizer: Ruben, purifica-te, Ruben, santifica-te, Ruben, obedece? Porque Deus está-nos a tentar ensinar uma lição. Ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Eu não me posso purificar. Eu não posso santificar. Eu não posso obedecer. A mim sempre me ensinaram que a santificação servia para eu ser transformado para a obediência. Mas não é. Eu nunca vou obedecer ao Senhor, porque eu não tenho essa capacidade.
A obediência é sobrenatural, porque a minha natureza é pecaminosa. E Deus está-me a dizer que em tudo eu dependo dele. A única solução é eu pegar na minha vida e colocar nas mãos do Senhor. Porque é Ele que me pode purificar. É Ele que me pode obedecer. E é Ele que me pode santificar. E é Ele que pode obedecer em mim. Então, o padrão mantém-se ao longo do caminho do santuário. A justificação é o perdão. A santificação é a transformação. A justiça é a obediência. Todas elas são pela fé. E todas elas são Deus a dar-me a sua justiça. Como é que eu vou contar a história, se já são horas de terminar? Vou guardar a história para amanhã. Dão-me mais 10 minutos extra? Sim, tenho a certeza que está mesmo na hora de terminar. Irmãos, eu hoje quero-vos contar o dia mais difícil da minha vida. Não sei se lembram, mas eu disse-vos que estive 4 anos a orar ao Senhor para Ele mostrar o que é que eu tinha que fazer, lembram-se? E o Senhor mostrou-me aqueles textos que nós lemos ontem, para mostrar exatamente qual é a nossa parte no meio de tudo isto. Mas essa oração começou por causa do que aconteceu no dia 19 de julho de 2017. No dia antes de nascer a minha filha. Sabem que eu já vos disse que tenho dificuldade em partilhar o meu testemunho pessoal, não é? Mas eu quero vos dizer que aquele evento mudou para sempre a minha perspectiva como cristão. Aliás, este seminário que estamos a fazer esta semana é um resultado do que aconteceu neste dia. Podia-vos trazer fotografias que me trouxe no outro dia. Mas em maio de 2017, a minha esposa e eu descobrimos que a Sónia estava grávida. O que foi uma surpresa grande, porque além de estar grávida, estava com 4 meses e meio de gravidez. Sim, é verdade. A minha esposa ainda teve o costume das mulheres durante 3 meses, já estando grávida, não teve absolutamente sintoma nenhum, e então nós não fazíamos a mínima ideia que ela estava grávida. No entanto, começava-se a haver uma protuberância. E a Sónia dizia, estou-me a sentir assim inchada, não sei o que é que se passa. E eu, Sónia, se calhar não era uma má ideia fazer um teste de gravidez. A resposta da Sónia disse, mas isso é impossível, porque eu tenho tido o costume das mulheres. No entanto, já estava atrasado e ela aceitou o desafio. E quando fez o teste, estava mesmo grávida. Bom, nós fomos ao médico, logo pouco tempo depois, e foi então que recebemos a surpresa que não só estava grávida, mas já tinha um bebê bem grande, não é? Na altura, já não me lembro se era 500, se era 600 gramas. Graças a Deus estava tudo bem. Tinha sido uma gravidez abençoada, não é? Sem nenhum sintoma. E tudo continuou bem durante mais 2 meses. E sim, é verdade, a minha esposa só esteve grávida 2 meses. Foi uma preparação um bocado violenta, mas foi assim que aconteceu. Mas no dia 17 de julho, às 5 da manhã, a minha esposa acorda com um sangramento. Ora, um sangramento numa grávida normalmente não é bom sinal. Naquela altura, pegou no telefone, telefonou à médica às 5 da manhã e a médica atendeu. Por coincidência, às 8h30 da manhã, nós tínhamos uma consulta com essa médica.
E a médica disse, bom, mas parou o sangramento? Sim, parou. Então, acho que é seguro esperarmos até às 8h30, quando chegar às 8h30, vem cá. E assim foi, fomos ao hospital, Santa Maria da Feira, às 8h30, chegámos lá, e quando a Sónia mostrou a fotografia do sangramento, a médica ficou bastante preocupada. E a Sónia foi imediatamente para as urgências, de onde não saiu mais. Chegou lá às urgências e havia um grande problema, que era, precisamente naquele dia, era greve dos enfermeiros. Então não era possível ela permanecer lá naquela noite e passaram todo o dia a tentar arranjar um local onde ela ficar. Mas durante aquele dia, irmãos, e eu nunca esperei assistir às cenas tão estranhas que eu assisti. É que mediam os fluxos do bebê, e os fluxos simplesmente não existiam. Passados minutos mediam outra vez e os fluxos estavam perfeitamente normais. E nós víamos, de repente as médicas entravam em pânico e passado um bocado já não se passava nada e começaram a discutir umas com as outras e a Sónia a tentar acalmar as médicas e foi uma cena muito estranha. O que é certo, no final do dia lá arranjaram um lugar na maternidade do Porto e fomos para lá. E começou uma aventura de 2 dias. Eu vou resumir a história, porque o tempo já é avançado, vou resumir a história. No dia a seguir, estávamos lá e um médico veio ter connosco e disse, sabem, os valores estão bastante complicados, provavelmente não vai chegar às 40 semanas e a Sónia não pode mais sair do hospital, tem que ficar aqui. No dia a seguir, chamou-nos novamente e disse, a equipa médica teve que reunida e nós achamos que se calhar será mais seguro na próxima semana retirar o bebê. Bom, naquela altura nós ainda não estávamos assim muito preocupados. Mas à hora do almoço, eu fui almoçar e recebo um telefonema da Sónia e diz, anda cá, imediatamente, está aqui um médico e ele quer fazer a cirurgia agora. Bom, eu não sei o que é viver num filme, mas eu parecia que estava a viver num filme. Eu fui a correr para o hospital e tive uma conversa com aquele médico que foi, no mínimo, estranha. Eu perguntei ao médico, mas afinal o que é que se passa? E ele disse, bom, nós suspeitamos que a Sónia esteja com pré-eclâmpsia. E é uma situação de risco, quer para a mãe, quer para o filho, para o bebê. E nós achamos que o mais seguro é retirar o bebê. E eu perguntei ao médico, mas têm a certeza? O médico literalmente olhou para o chão e disse, não temos a certeza. Há valores que apontam para isso, outros valores que não apontam. Metade da equipa médica acha que é e temos que agir, a outra metade acha que não é e não temos que agir. Eu não sei o que é que vocês achariam neste momento, mas eu senti-me muito inseguro do que decidir. E o médico disse, mas têm que tomar uma decisão, os papéis estão em cima da mesa, precisamos da vossa assinatura, têm que decidir agora. Naquele momento, eu lembrei-me de Neemias. Neemias capítulo 4. Sabem o que aconteceu em Neemias capítulo 4? Neemias apresenta-se ao rei, está triste, o rei pergunta o que é que se passa, Neemias fica com medo. Lembram-se? Porquê que Neemias fica com medo? Estar triste perante o rei podia significar o quê? No entanto, o rei pergunta a Neemias, o que é que tu queres? A Bíblia diz literalmente que antes de Neemias responder, ele fez uma coisa. Alguém sabe o que é que fez? Ele orou. Então o que é que Neemias fez? Rei, espera aí um bocadinho, foi a correr para o quarto, ajoelhou-se, orou, esteve lá o tempo que precisava e depois veio outra vez ter com o rei e respondeu. Foi isso que Neemias fez?
Não. Naquele segundo, entre o rei fazer a pergunta e ele responder, antes de responder, ele pediu ao Senhor, por favor, ajuda-me. E eu lembrei-me desta história e eu comecei a fazer exatamente isso. E eu simplesmente pedi ao Senhor, por favor, dá-nos tempo a decidir como é que nós vamos agora decidir uma coisa que nem o próprio médico diz que está seguro que se deve fazer. Então eu perguntei ao médico, mas o que é que acontece se não fizermos a operação? E ele disse, bom, se não fizerem e se for realmente esta a situação, provavelmente a mãe e o bebê não vão sobreviver. E eu perguntei-lhe, mas então e se fizermos, se realmente for esse o diagnóstico, fizermos a operação? Bom, pelos valores atuais, se fizerem a operação, a mãe continua em risco de vida pelo menos durante 2 dias. E nós não sabemos o estado do bebê. O que nós sabemos é que o bebê já não cresce há várias semanas, está 50% abaixo do que devia de estar e pode ter problemas de desenvolvimento. Como se toma uma decisão destas? Então, eu continuava a pedir ao Senhor, por favor, dá-nos tempo. Entretanto, o médico já saiu da sala e disse, preciso agora de uma resposta. Entra uma enfermeira para medir os valores da Sónia. E a enfermeira olha para nós e diz-nos, posso dar uma sugestão? E eu, claro que pode dar uma sugestão. Sabem, já é da parte da tarde. Prepara e não prepara o bloco operatório. Prepara e não prepara a sua esposa. Entretanto, vai chegar a hora da mudança de turno. A equipa da noite é metade da equipa de dia. É bem mais perigoso fazer a cirurgia com a equipa da noite do que a equipa de dia. E eu recomendo que adiem até amanhã de manhã. Deus tinha acabado de me responder. E eu disse, claro que sim. E a enfermeira disse, não se preocupem de nada, eu trato de tudo, vou falar com os médicos e fica marcada para amanhã. E assim foi. Bom, nós juntámos-nos, orámos juntos e combinamos. Ruben vai para casa. Precisamos saber qual é a vontade de Deus. E eu quero-vos dizer que eu fui para casa, abri a minha Bíblia no livro de Filipenses, o meu segundo livro mais preferido, no capítulo 4. Eu queria que abrissem em Filipenses capítulo 4. E eu abri num versículo que me levou a ter a maior luta com Deus da minha vida. Porque Filipenses capítulo 4, Paulo diz-nos no versículo 6 algo muito difícil. Eu quero vos dizer que a Bíblia apresenta conceitos que muitos deles são fáceis de entender, mas muito difíceis de pôr em prática. E no capítulo 6 diz assim, no versículo 6 diz assim, não, o que é que diz na vossa Bíblia? Andeis ansiosos por coisa alguma. E eu posei a minha Bíblia e disse ao Senhor, Senhor, isto é impossível. Como é que eu não posso estar, neste momento, preocupado ou ansioso? Reparem o que é que Deus me foi trazer naquela noite. Não podia ter trazido um versículo mais animador? Como não temas, estarei contigo? Não. O versículo que Deus trouxe foi, não existe nenhum motivo para estar preocupado. E eu comecei a lutar com Deus. Eu disse, Senhor, como é que eu posso acreditar que isto é verdade? Mas o problema é que o versículo não termina aqui. O que é que o versículo diz? Diz assim,
Mas em tudo, pela oração, 1, 2, pela súplica, 3, ações de graças. O que é que diz? Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Após vários momentos de luta, eu disse a Deus, ok, vamos lá tentar perceber como é que isto funciona. Então eu comecei a lutar com o Senhor e disse, Senhor, por favor, mostra-nos o caminho. Como é que eu posso decidir por uma cirurgia se nem os próprios médicos acham e sabem de certeza o que é que se passa? Se quer a cirurgia, quer a não cirurgia, pode resultar na morte da minha esposa e do bebê que lá está dentro. Então eu comecei a orar. E comecei a suplicar. E comecei a lutar com o Senhor. E parava de orar e lia o versículo outra vez. E voltava a orar e voltava a ler o versículo. Até que cheguei aqui à parte onde diz, com ações de graças. E eu aceitei o desafio do Senhor. E comecei a agradecer ao Senhor pela sua resposta. Quando eu fiz isso, irmãos, o Senhor disse-me, faz a cirurgia. Sabem que era mais fácil o Senhor me ter dito, vai tudo correr bem. A Sónia vai sobreviver, vai estar tudo bem com o bebê. Mas Deus apenas me disse o que é. A opção certa é fazer a cirurgia. Mas por mais estranho que possa parecer, irmãos, foi um dos maiores milagres da minha vida. Porque eu não fazia a mínima ideia o que ia acontecer. Eu não sabia se a minha esposa ia sobreviver. Eu não sabia se a minha filha ia sobreviver ou se ia sequer ser saudável. Mas eu sabia que estávamos a fazer a vontade do Senhor. E o milagre vem descrito no versículo seguinte. Isto foi o que eu senti. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E eu dormi aquela noite perfeitamente em paz. Eu pensava que nem sequer ia dormir aquela noite, como devem calcular. Antes de dormir, escrevi à minha esposa a dizer, Deus já me respondeu. É para avançar. Amanhã eu vou contar o resto da história. O que é que aconteceu. Porque o milagre de Deus não terminou aqui. Mas naquela noite eu percebi que não interessa onde nós estamos. Não interessa o que é que está a acontecer. Não interessa qual é o desfecho. A única coisa que interessa é se Deus está no comando. E a partir desse dia, a minha luta com o Senhor é, por favor, Senhor, assume o teu comando. Que Deus nos abençoe.